O capítulo 2 fala das normas jurídicas. Norma jurídica, regra de conduta imposta, admitida ou reconhecida pelo ordenamento jurídico. Como as normas jurídicas foram trazidas ao mundo pelos poderes, ou pelo legislativo, ou pelo executivo, ou pelo judiciário, conforme já foi dito, o seu descumprimento pode gerar sanção. Ou não era para fazer, a pessoa fez, sanção, prevenção e etc. Na nossa sociedade há inúmeras regras religiosas, regras morais e etc. Só que a norma jurídica é que tem o condão de aplicar uma sanção. E a sanção é como se fosse uma reparação. Tu bateu no carro do outro, tu pode ser condenado a reparar aquele dano. Matou, vai ser preso. É o Estado quem cumpre essa sanção. No item 2.2, fala das características das normas. E a primeira característica é a generalidade. O que é que significa isso? Que a norma vai valer para todo mundo. A despeito de ela valer para todo mundo, há casos em que ela abrangerá o maior número de pessoas, como, por exemplo, o casamento. Você quer casar, você vai ter que seguir o que diz o Código Civil. Está lá para todo mundo. E pode abranger também um número menor de pessoas. Por exemplo, as pessoas que são contratadas na Vale. Se a pessoa for contratada, ela vai ter que assinar um contrato de trabalho e vai ser regida pela CLT. Então, aquele grupo particular de trabalhadores vai ser seletista. Eu, por exemplo, não sou seletista. Não sou regido pela CLT. Sou regido por uma lei do Estado do Pará. E o autorizamento, o que é? É exatamente a possibilidade de alguém exigir uma reparação por um mal causado. Alguém bate no seu carro, você entra na justiça. Ou exige o cumprimento da lei. Isso é o que vai distinguir a norma jurídica das outras normas. Uma norma religiosa, por exemplo, você não tem como ir na igreja exigir o cumprimento da norma. Não. Então, isso é uma das características que distingue a norma jurídica de outras normas. A bilateralidade é porque um pode exigir a conduta, ao passo que o outro deve cumprir a conduta. Voltando para o exemplo do carro, que Deus livre, bate no seu carro. Você vai no judiciário e faz com que a pessoa que bateu cubra os prejuízos, indenize. Dentro de bilateralidade, tem os sujeitos da relação jurídica. O sujeito ativo é o credor. É o cara que estava de carro e bateram nele. Que Deus livre, você está aqui dirigindo, bate no seu carro, você tem o direito de ser ressarcido, de ter o seu carro reconstituído. Você vai ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai colocar o cara que bateu como sujeito passivo. Na apostila de vocês fala credor de um direito subjetivo. Lá na frente a gente vai explicar o que é um direito subjetivo. Pessoal, eu falo esse exemplo do carro, mas tem vários exemplos. O credor é sujeito ativo em relação ao devedor. O Estado é sujeito ativo dos tributos, dos impostos. Se você paga aluguel, o seu locatário é o sujeito ativo e você é o sujeito passivo. Coercibilidade. O que é coercibilidade? É o Estado usando a força para fazer cumprir algo. Por exemplo, uma das formas de coerção é pegar os bens do devedor e penhorar. Outra forma de coercibilidade: existe um contrato a ser pago, coloca multa para forçar o outro a pagar. Outro exemplo: não pagou a pensão, o Estado vai lá e prende. Não confundir com o próximo, que é a imperatividade. A imperatividade diz que a norma deve ser seguida por todo mundo. Não é um conselho, não é um pedido, é uma ordem. Exemplo da apostila aqui. Nenhum empresário é obrigado a fazer doação. Mas quando se faz a doação, há tributos, gera a obrigação de pagar certos tributos. Ele não é obrigado a doar, mas é obrigado a pagar. Por fim, a abstração. O que é a abstração? A abstração faz antítese a concreto. Abstrato faz antítese a concreto. O que é concreto? Um caso concreto. Por que a norma é abstrata?
Porque ela não é baseada em um caso concreto. Ela é um tópico que vale para todo mundo. Por que isso? Porque é impossível que o legislador preveja todas as hipóteses. Por exemplo, você não deve matar. Então o Código Penal traz a conduta, matar, e a sanção, que é a pena para quem mata. Isso é um fato abstrato. Não é se fulano matar assim, assim, assado, se cicrano matar assim, assim, assado. Claro que tem uns itens que qualificam o crime, mas é impossível prever todas as possibilidades. Por isso que uma das características da norma é a abstração. Tópico: estrutura da norma jurídica de conduta. Eu queria que vocês abrissem o Código Penal. Quem não tem um Código Penal, vai no site www.planalto.gov. Aí lá você bota Código Penal, artigo 121. Você vai ver que a norma jurídica ela é composta de duas partes. A parte 1 é a conduta. O exemplo que eu trouxe, matar. E a parte 2 é a consequência. Veja aí, 6 a 20 anos de prisão. Então a parte 1 é também chamada de hipótese de incidência legal. E a segunda parte, a consequência jurídica. Na apostila de vocês fala subsunção do fato à norma. É exatamente se encaixar naquela norma. É como se fosse um Lego. Você encaixa naquela hipótese. E havendo encaixe, há os efeitos da norma jurídica. Prisão. Classificação da norma jurídica quanto ao território. É bem tranquilo esse conceito. Mentaliza aí o mapa do Brasil. O Brasil é dividido em União, que envolve todo o Brasil, estados, por exemplo, o estado do Pará, Distrito Federal e os municípios. Uma lei federal vai ter influência no Brasil todo, a estadual dentro de cada estado e a municipal dentro de cada município. A lei federal é feita pelo Senado ou a Câmara, Congresso Nacional. A estadual pela Assembleia de cada estado e a municipal pela Câmara de cada município. E aí, se você olhar no artigo 22 da Constituição Federal, o texto constitucional vai trazer as competências da União. As competências. E no final ele vai dizer que os estados podem legislar assuntos específicos. Continuando, o artigo 22 da Constituição Federal vai dizer: compete privativamente à União legislar, criar normas sobre. Aí, na apostila, ou se você quiser abrir na Constituição, tem lá o rol de atribuições da União. No parágrafo único diz que lei complementar poderá autorizar estados a legislar questões específicas relacionadas a este artigo. Então, ele vai ver os tópicos. Vamos supor que naquele determinado estado, esses tópicos que foram elencados não satisfaçam completamente. Então, o estado ele pode legislar sobre aquele assunto obedecendo às normas da União. Não sei, por exemplo, licitação. O estado do Pará tem aqui uma regra de licitação inovadora, diferente, mas obedecendo às normas da União. Pois bem, continuando. A legislação estadual é exercida pelas Assembleias Legislativas. Aqui no Pará, a Assembleia Legislativa do Pará, que fica lá em Belém. As normas valerão aqui dentro do estado. E o artigo 24 traz as hipóteses em que o estado pode legislar. Essa legislação é concorrente com a União e com o Distrito Federal. A União dita as normas gerais e o estado vai lá e suplementa, como se fosse um complemento. Detalhe, se a União não tiver legislado nada daquele assunto, o estado vai ter competência plena. Aí lá na frente a União legisla e ela, vamos supor que ela seja contra o que o estado legislou, essa da União suspende a eficácia do estado, no que for contrário. Vamos finalizar a competência estadual. O artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal diz que o Estado membro pode legislar acerca daquilo que não lhe é proibido. Isso reforça aquilo que diz: ele vai legislar à vontade, porque a competência da União é dada pela Constituição. O município, a gente vai ver mais na frente, é dada pela Constituição.
por meio do artigo 30, e o Estado é o que não for proibido. Pois bem, a competência legislativa, criar, editar leis, etc., em relação aos municípios, vem de onde? Da Câmara Municipal. Aqui, Câmara Municipal de Parauapebas. O município vai legislar assuntos de interesse local. Afinal de contas, o Brasil, nessa sua vastidão, a União, o Estado gigante, não tem como prever peculiaridades locais. Então a Constituição, no seu artigo 30, diz que o município vai suplantar a legislação federal e estadual, no que couber. E também instituir, que no caso é criar, e arrecadar os tributos. ITBI, IPTU, ISS. Questão do transporte coletivo é competência dos municípios. Enfim, o artigo 30 traz as competências dos municípios, mas as principais foram estas que eu acabei de elencar. Quanto à natureza, a lei se divide em material e processual. Na material, reúne as condutas que definem os direitos e deveres das pessoas. Por exemplo, o casamento. Já as processuais dizem como que se dará o andamento do direito material. Por exemplo, todo processo que você entra contra uma pessoa, a pessoa vai ter que ser citada para apresentar defesa desse processo. Isso é um procedimento. A pessoa tem que ir para audiência, dentre outros. Então, leis materiais são o direito em si e leis processuais são os procedimentos para o exercício do direito material. E para encerrar o capítulo 2, normas gerais e normas individuais. Normas gerais são aquelas que valem para qualquer pessoa. Código Civil, Código Penal. Se alguém matar, qualquer pessoa que matar vai estar sujeita ao Código Penal. Leis especiais. Leis que regularizam uma situação jurídica de situações específicas, que só vão valer para determinadas pessoas. Como o exemplo que eu já dei, a CLT. A CLT só vai valer para quem estiver assinado um contrato de trabalho. É um exemplo. Se você abre uma empresa, você vai ter que seguir o direito empresarial. Se você compra alguma coisa e vai reivindicar, direito do consumidor. Entendeu? Geral, todo mundo. Especial, apenas determinadas pessoas que se encontram em determinadas situações.